segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda. E o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os quem acolheu os meus mandamentos e observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. O tema de hoje nos apresenta a finalidade de toda a vida de Cristo na terra e também a finalidade, prestemos bem atenção, da paixão de Cristo. Por que digo isto? Porque geralmente nós não nos perguntamos da finalidade da sua paixão. Está certo. Mentalmente a gente sabe, ele morreu na cruz para os nossos pecados, mas não compreendemos profundamente dentro a lógica da coisa. Que não esqueçamos, Cristo é a verdade. Ele não pode fazer coisas à toa, nem pode permitir que o mundo faça coisas à toa por cima dele. De outra forma, ele se torna um grande imbecil. Prestemos bem atenção a isto. Ele é a verdade, ele é o fundamento do universo. Aí começa primeiro a nossa fé. Por ele, quer dizer, quem fez o carro? Por ele, o mecânico fez o carro. E para que fez o carro? Para ele usar aquele carro. Então vejo que o mundo adquire uma finalidade, uma inteligência, e nós não estamos à toa e por um acaso também neste mundo, porque nós fazemos parte desta natureza. Nós recebemos a natureza material, psíquica, afetiva, pelas leis que o próprio Deus criou, pela geração biológica. Ele poderia fazer nascer os homens, seria até mais bonito, entre aspas, de uma flor. Já pensaram uma criança, no lugar de nascer nas dores, num parto até perigoso, nascer num buquê de flores? Seria mais poético, mas não seria mais real. A sabedoria de Deus colocou profundamente dentro dos corações humanos a própria geração do ser humano. Mas este ser humano, que nenhum de nós aqui tem mais de 100 anos, não é? Então, por mais velho que sejamos, ou cabelos brancos, nós chegamos ainda a isso, tá? Então, 100 anos atrás, veja bem, nenhum de nós existia. Vamos começar a ficar com os pés no chão.
para meditar sobre a vida, porque de outra forma não entenderemos nada de Cristo. Porque Ele veio na vida, veio para fecundar a vida, veio para eternizar a vida. Quer dizer que esta vida temporânea, que está na lógica de todas as coisas, que por si mesma ela acabaria. No Dia das Mães, eu falei para as mães que estavam aqui presentes, se gostaria de pensar na morte do próprio filho. A própria natureza, né, rejeita isso, este pensamento, não é? Rejeita. Por quê? Porque se quer a vida. E nós pensamos que Deus, que criou o ser humano, quando Ele o fez, a sua imagem e semelhança, possa ter criado o ser humano para quê? Para a morte. Não tem lógica. Sinceramente, não tem lógica. Ou vamos excluir Deus da história do mundo, porque Ele faz parte da história do mundo, Ele criou a história do mundo, Ele conduz a história do mundo, e Ele coloca a sua vida na história do mundo, repito, neste mundo onde cada um de nós vive, cada um dos nossos pais viveram, cada um dos outros que virão, filhos, netos, bisnetos, vão viver, mas numa dimensão infinitamente maior. Então este é o aspecto biológico, físico, desta presença deste homem Cristo. E como falei, o nascimento dele, nós não devemos contemplar simplesmente o presépio. Como é bonitinho uma criança com o boi, com a vaquinha, com o burrinho lá, então fica poético. Mas nenhum de nós fica pensando que, naquele instante, o próprio Deus, o Criador do universo, se fez presente na Terra. A gente vai pela fantasia. Mas não vai pela realidade. E quando, diante de Pilatos, o povo pediu que libertasse um assassino, nós reencontramos a história humana. Quem quer que vocês que eu liberte? Barrabás ou o Cristo, que se diz filho de Deus, e era filho de Deus. Mas o povo, os próprios sacerdotes, que deviam receber, os sumos sacerdotes, falaram, não, este aqui não é Deus. Esse é o grande problema. Esse aqui não é Deus. Nós não queremos este aqui, porque ele não é Deus. Então nós preferimos que viva um assassino e que morra um blasfemador. Brincadeira? Negócio sério. E a humanidade continua. Prefere que morra os inocentes, mas que vivam os delinquentes. Esta é a história da escolha da humanidade. Por quê? Exatamente porque na humanidade não existe uma fé clara daquilo que é a própria vida. Mas por que então aconteceu isto? Quando Cristo escolheu livremente, que ele também falou, aí nós encontramos a burrice dos homens, a inconsciência dos homens, e a sabedoria de Deus, a consciência de Deus. Ele era Deus. E ele falou claramente, ninguém me tira a vida. Ninguém me tira a vida. Eu dou livremente a minha vida.
Aqui que vem a lógica de um Deus que sabe como conduz a própria vida. A consciência, quando se fala de consciência, não é simplesmente porque eu fiz uma coisa errada ou outra coisa assim melhor. A consciência é a consciência da própria existência, do próprio ser, do porquê da existência. Esta é a consciência que nos falta. Por isso que nós nos perdemos atrás de um monte de besteiras, pensando que aquilo possa nos dar a vida, e encontramos somente o vazio. Depois de cada festa que acaba, é a coisa mais triste ver um salão de festa depois da festa, não é? Tudo bagunça, tudo resto, tudo coisa, a gente que vai embora triste, tudo, acabou a festa. E nós pensamos que a vida seja uma festança. Não, a vida, ela é festa, mas a própria vida. Então, ele ofereceu a sua própria vida livremente. E veja bem, nós botamos a religião no sentido até político, que não tem nada a ver de político. Meses atrás foi reconhecido o quê? Vocês assistiram na televisão, não é? O Papa que declarou que o povo judeu não era culpado da morte de Cristo, mas que era só sumo sacerdote. Vocês lembram? Apareceu na televisão. E o primeiro-ministro de Israel se alegrou que finalmente o Papa desculpou o povo de Israel do assassinato de Cristo. Não tem nada a ver. Eu dou a minha vida, não interessa. Posso ter sido até eu a matar Cristo. Ele me amaria e ele me perdoaria mesmo eu matando, porque ele é amor. Então nós não podemos entrar nos raciocínios humanos, gente. A igreja não pode entrar nesta, porque senão perde o seu sabor. Vós sois o sal da terra. Se o sal não tem mais poder de salgar, gente, não presta nem para estrume. Se joga fora, é pisado pelos homens. Se nós no anúncio de Cristo não temos mais o sentido daquilo que Ele é, daquilo que Ele vem fazer, de como Ele conduz a história, de como Ele conduz a vida de cada um de nós, não temos mais sentido. As igrejas não têm sentido. Não tem sentido. Vamos simplesmente nas igrejas procurar o quê? Não sei. É como a criança que vai à escola. Meu filho, você aprendeu muito hoje. Nós jogamos bola. Outro dia, meu filho, você aprendeu muito hoje. Olha, deram uma merenda maravilhosa. Feliz de ir à escola. Porque tem merenda, porque tem bola, porque tem jogo. Mas a inteligência que é bom. Nada. Burro entrou, mas burro sai da escola. Aquela escola valeu a pena? Me diga vocês. O senhor viu a Nossa Senhora da Formiga desse dia? Não vi, não quero saber. Entendeu? Aí, compreende? Se na igreja nós não encontramos aquilo que é a essência, as igrejas servem para nada. São sal que perderam o seu sabor. Se nós, como comunidade cristã, porque a igreja somos nós, não expressamos o que São Pedro fala, viveis dignamente a vossa vida, para dar uma resposta clara a quem perguntar da vossa maneira de agir. Que eu não sou bobo se eu ajo com justiça, se eu escolho o bem no lugar do mal, mesmo que o mundo inteiro escolha o mal. Por quê? Temos que dar a resposta, a razão da nossa esperança. O que é a esperança? Aquilo que se espera, aquilo que virá. Esta é a esperança. Não um tomara que aconteça, mas com certeza aquilo que virá. E o que virá? Quando Deus será tudo
em todos. Esta é a nossa esperança. Já outras vezes falei para vocês, a esperança nossa, desta vida que nós temos, é como a esperança de uma mãe que está esperando o filho. Está esperando o filho, não é? Tomara, não é que a mulher, vocês que tiveram filhos, vocês pensavam, tomara que nasça. Tomara que não nasça morto. Não foi assim que pensava. Vou te contar, vou ser sincero. Nas coisas humanas, nós sabemos esperar. Se plantamos uma semente, tomara que a semente frutifique, dê uma planta, não é? Ou plantamos com certeza que a semente vai dar fruto, vai nascer. Então, nós não podemos pensar na nossa vida, tomara que aconteça, tomara que o ser humano ressuscite, tomara que exista uma vida eterna, tomara que exista uma vida maravilhosa. Não é tomar, é a esperança. Por isso que eu falei domingo passado que abre o paraíso para nós. Não gosto desta forma. Entendo que Chiara, quando escreveu aquela carta, ela não quis dizer isto. Não é abrir o paraíso como se nós vamos entrar numa casa. Não. O paraíso, nós expressamos com esta palavra, é a dimensão definitiva da vida. É porque disse para vocês que o tema de hoje é exatamente isso. Estou pegando um pouco de longe para chegar ao porquê. Da lógica de Cristo, ele se entregar. Eu entrego a minha vida. Então nós devemos ver na lógica de Cristo o quê? A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado que destrói o ser humano. E ele não somente vai destruir o mal, mas vai devolver a vida. Mais uma vez, esta lógica nós temos nas coisas humanas. Quando alguém está doente, quando alguém está com câncer, doença grave, quando alguém está doente de coração, estou fazendo a análise do meu caso, o que a gente faz? Tem uma lógica entrar nas mãos de um cirurgião ou não tem? Tem. Por quê? Para tirar o mal e devolver a vida. Então veja que tem uma lógica. Então a morte de Cristo na cruz tem esta lógica. Tirar o mal, que logicamente é um mal espiritual, ao qual nós não damos valor, porque nós somos muito agarrados às coisas materiais e queremos que as coisas materiais tira para dar alguma felicidade, mas não dão, coitada delas. As coisas materiais podem dar um prazer, mas não a felicidade. Mas a gente quer sugar das coisas materiais, ser feliz, se tem isso, se tem aquilo, se tem outro, se tem outra coisa, né? Mesmo a própria saúde, que é uma coisa material, nós puxamos, e eles não podem dar nada. Aqui se trata, gente, de uma luta espiritual. Temos que entrar no campo do espírito, não do espiritismo. Não do espiritismo, com fenômenos estranhos, que muitos me perguntam, Frei, como é que o senhor explica? Eu não explico coisa nenhuma. Eu sou um pobre ignorante, não explico. Eu creio. Crer é aquilo que Deus me revela, não aquilo que eu não conheço. Pelo amor de Deus, gente, são duas coisas totalmente diferentes. A gente começa a crer por quê? Você viu aquela coisa, como é que você explica? Não explica. Então não posso crer, porque não explica, não tem nada. Agora, se Deus me revela alguma coisa, se eu falar para vocês, se revelar, olha, eu vou lá em cima, que alguém trouxe uma fruta maravilhosa, que alguém trouxe lá, o que vocês possam gostar, um presente, uma loteria, ganhou. Isto é crer. Olha, você ganhou a loteria, ele te revela. Não, que nada, eu comprei só um bilhete, que é isso? Você ganhou, eu estou te revelando.
Então nós podemos crer somente se tivermos a revelação, se Deus nos revelou. E Deus falou claramente, primeiro pelos profetas, depois por outros meios e depois pelo próprio Filho. Ele falou aquilo que é a vida. Então Cristo se entregou na morte, na lógica dele, para quê? Para que viesse a nós o Espírito de Deus. É esta a vitória que vence o mundo. A nossa fé não em nós, não em nós, não em nós, me desculpe. Não em nós, mas naquilo que Deus vai me dar. Então eu posso ser o pior dos pecadores. Bom, pior efeito do pecado é a morte. Então acho que somos todos pecadores, não é? Todos morreremos. Então não tem como se salvar mesmo. Então ele mandaria o Espírito Santo. Este que é o tema básico de hoje. E o Espírito Santo que vem de Deus, então um Espírito completamente novo, que ele vai renovar todas as coisas. Através do Espírito Santo, nós começaremos a ter um amor espiritual, não carnal, não afetivo, não psíquico, não de raciocínio religioso, porque o amor é intuição, é atração. Este é amor, uma força que me une. O amor em si não existe, existe a realidade. Deus é uma realidade, eu sou outra realidade. Uma moça, uma mulher é uma realidade, um homem é outra realidade. Aquela força que atrai os dois faz se encontrar duas vidas. Então, essa é a força de atração. Quando a vida de uma entra na vida de outra, aí, se for uma vida pobre, vai empobrecer o outro. Se for uma vida rica, vai enriquecer o outro. Então, esta força de atração, ele nos envia o Espírito Santo. Então, veja bem que Deus não nos pede absolutamente nada. Ele nos envia o seu Espírito. Então, não temos desculpas. Ah, mas eu não consigo. Ah, mas eu não faço isto. Ah, não. Eu te darei o meu Espírito. Eu te darei o meu Espírito. Este Espírito, então, que o próprio Deus nos atrai para Deus. Nós viveremos nele e ele viverá em nós. Ele viverá em nós. Então, este Espírito Santo, que foi recebido na Samaria, quando os apóstolos foram lá, Filipe foi pregar o Evangelho, primeiro fez sinais, demonstrando que Deus estava presente, que era superior a todas as coisas da natureza. Depois anunciou Jesus Cristo, este Cristo que trouxe Deus ao mundo. Repito, em Cristo está Deus no mundo. Quando os homens condenaram a Cristo na cruz, condenaram a Deus na cruz. Não condenaram um simples homem, não. Condenaram a Deus na cruz. Não é de brincadeira, não, se analisarmos. Mas Deus, exatamente porque nos ama, ele se deixou colocar na cruz. Porque sabia que aquilo iria renovar e iria salvar a humanidade inteira, não somente, mas o cosmos inteiro, o universo inteiro. Tanto que todos os sinais que se teve na hora da morte de Cristo são sinais também físicos. Os evangelistas falam que as rochas se abriram, o véu do templo se rasgou, escureceu o universo inteiro durante 3 horas e fez escuridão sobre a terra, quer dizer que Cristo é o centro também do universo físico.
E depois que eles se converteram a Cristo, aí se transforma porque Deus se fez homem. Não esqueçamos, Deus se fez homem, como nós. E crer em Cristo não é finalidade última. Seria somente um homem como nós. Maravilhoso, mas homem como nós. Ele nos leva a Deus. Ele é a porta. Ele é o caminho. No comecinho do cristianismo chamava o evangelho de caminho. Caminho. Se nós queremos chegar a Deus, não chegaremos sem Cristo. Mas por que isto? Porque Ele se fez criatura humana como eu. E este Deus que se fez criatura humana como eu. Aí, tendo se feito criatura humana como eu, Ele entrou em comunhão conosco, com a humanidade toda. E a humanidade toda entra em comunhão com Deus através de Cristo, porque é lá que se encontra, naquela pessoa, e que se encontra a humanidade e Deus. Mas depois disso, Ele enviaria o Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela tudo. Aí Deus estará em nós, nós estaremos em Deus. E finalmente teremos alcançado a finalidade da vida. Chegarmos a ser como Deus. Agora, vou repetir o que falei tantas vezes. O que é chegar a ser como Deus? Primeiro, realização plena, total da nossa pessoa. Inteligência, afeto, pureza de sentimento, verdade. Cada um de nós vai enxergar a consciência do outro. Ninguém vai poder mentir mais, porque já sabe o que está dentro. Não adianta você mentir. Quem está em Deus já sabe o que está dentro da tua consciência. E você também sabe o que está dentro da minha consciência. Não é de brincadeira ser como Deus, não. Com o tempo seremos eternos como Deus. A inteligência que se cultiva as coisas para a gente não ficar chato, né? Porque a gente fica a uma certa altura, ficou velho. Por que ficou velho? Está repetindo sempre as mesmas coisas, não é? Não é assim que o pessoal fala? Ficou velho. Não ficaremos velhos, não. Porque todo dia, a todo momento, o nosso livro da vida será o próprio Deus. A nossa inteligência vai aprender todo momento, então a vida será sempre nova. Nunca será chata. Nós aprenderemos cada vez mais, cada vez mais. Até quando? Até o infinito, até o eterno. Nós teremos entrado no círculo da vida. Então a perfeição não é uma perfeição moral de eu não fazer coisas erradas, como muitos dizem. Eu sou bonzinho. Eu não preciso ir à igreja porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Bom, defunto, que eu saiba, não mata, não rouba, não estupra, não assalta banco. Não sei se vocês viram algum defunto fazer isso, eu não vi até agora. Então você é igualzinho a um defunto, se não faz nada de errado. Mas você tem a vida? Você tem a vida? É para a vida que Deus nos trouxe ao mundo, não para a morte. E para agir no mundo como Ele agiria, e Ele agiria através de nós. Não para nós não fazer nada, mas para Ele poder agir através de nós. Esta é aquilo que São Pedro fala. Vivam para dar explicações da vossa esperança.